Forte é a mensagem de Deus hoje para a tua vida. A pergunta é: por que o nome de Jesus é lembrado até hoje? Você já se fez essa pergunta? Por que o nome de Jesus nunca foi esquecido? Fica aí, Deus vai falar com você agora para a glória do Senhor Jesus. E a nossa meditação hoje se encontra em Mateus capítulo de número 28, que diz assim a palavra do Senhor, no versículo de número 6. Ele não está aqui porque já ressuscitou. Meus queridos, essa semana eu estava perguntando ao nosso Deus por que o nome de Jesus nunca foi esquecido. E aí eu estava assistindo um vídeo muito interessante da mitologia grega que fala sobre a Mnemosyne. Quem era Mnemosyne? Mnemosyne era uma deusa titânica que personifica a memória. Então muitas vezes quando nós estamos estudando que diz assim, um mnemônico, o que é um mnemônico? Uma facilidade de aprendizado. Eu me lembro que quando eu estava uma vez estudando uma aula de direito constitucional, o professor às vezes dizia, olha, a república é fogo, o Estado fede, querendo dizer que o Estado federativo e a república fogo, forma de governo. Então mnemônico são formas fáceis, facilidades de memorizarmos, de aprendizado. E aí da onde vem essa palavra mnemônico. E na mitologia grega existia a Mnemosyne, que era a deusa da memória, uma deusa que teve um relacionamento com Zeus, e segundo a mitologia ela era filha de Gaia com Urano, e dessa relação nasceu 9 musas da sua relação com Zeus, seu primo. Interessante que essas 9 musas, cada um tem um nome, depois você pesquisa. A primeira filha dessa deusa era Calíope, que significava poesia épica. A segunda deusa era Erato, que é poesia romântica. O segundo filho dessa moça com Zeus era Euterpe, que significava música. O outro filho significava Melpomene, que era tragédia. Quem não se lembra de tragédia? Polimenia, que significava os hinos. Existia a Terpicore, que era a dança. A Thalia, que era comédia. E a Urânia, que era astronomia. O interessante é que os gregos, o maior medo dos gregos era morrer e ser esquecidos. O maior medo dos gregos era morrerem e o seu nome serem lançado no limbo. E é por isso que eles apelavam os ensinamentos da mitologia grega, os ensinamentos dessa deusa, porque a realidade é que ninguém esquece da poesia, algo que é escrito, muitas pessoas vão ler. A realidade é que algo, quando é lançado na música, as pessoas vão aprender. Algo que, uma grande tragédia, quem não se lembra, por exemplo, da tragédia das Torres Gêmeas? Sim, uma grande tragédia, as pessoas vão sempre se lembrar, do grande terremoto de Taiwan. As pessoas vão sempre se lembrar coisas relacionadas aos hinos, que mexem com as emoções, que mexem com a nossa alma, as danças, temos as danças brasileiras, forró, rock, funk e muitas danças, folclore brasileiro. O interessante que coisas da astronomia também. Então eles perceberam isso e diziam, vamos ter que colocar a nossa história para não ser esquecida na música, no romance, muitas vezes na tragédia, nos hinos, nas danças, nas comédias. Quem não se lembra dos trapalhões quando se fala em comédia? Então, eles tinham esse pensamento de marcar a história. Você lembra de Jó? Jó disse, quem dera que a minha história fosse escrita, para que eu não fosse lançado no limbo. Quem dera que alguém visse o que eu estou passando, todo o meu sofrimento, e compilasse a minha história. O próprio Jó falou isso de uma forma ou de outra. E eu me perguntava ao nosso Deus, por que o nome de Jesus nunca foi esquecido? A realidade é que existe uma frase que vai dizer que todo homem deve, em primeiro lugar, plantar uma árvore. É interessante isso. Em segundo lugar, deve ter um filho. Em terceiro, escrever um livro. Por quê? Porque
Quando a gente planta uma árvore, as pessoas vão olhar para aquela árvore e dizer, aquela árvore foi fulano de tal que plantou. Porque tem um filho, fulano é descendente de ciclano. Interessante, se escreveu o livro. O livro é da autoria do autor, um dos autores mais famosos do país. Então o próprio Deus, eu vejo que o nosso Deus escreve a sua história através disso também, para a glória do Senhor. Eu vejo que o nosso Deus plantou não somente uma árvore, mas várias árvores. Temos aqui no nosso bioma brasileiro a floresta amazônica, temos o cerrado, temos as calcárias, temos várias árvores em todos os universos, de todas as espécies, altas, baixas, médias, rasteiras, temos várias árvores. Eu vejo que o nosso Deus também teve um filho, e ele enviou o seu único filho para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Eu vejo que Deus também escreveu um livro, o livro mais poderoso de todos os livros, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, o livro mais vendido de todos os tempos, o livro best-seller que atravessou dois milênios e ainda está aí, mais atual do que as revistas, do que as notícias que irão surgir amanhã. E aí eu vejo que isso é interessante para que o nome não venha a ser esquecido, para que nós possamos gravar o nosso nome na história da humanidade. Em segundo lugar, o que eu aprendo que Jesus fez? É que Jesus fez o que ninguém fez. Se você quer ser lembrado na história, faça aquilo que ninguém fez ainda. Seja ousado. A realidade é que o mundo está muito saturado. Como é que eu vou fazer uma coisa que ninguém fez? Seja o melhor naquilo que você faz. Quem não se lembra de Nelson Mandela, né, um homem que esteve preso ali pelos conflitos do apartheid, ali em busca, né, da igualdade social. Quem não se lembra de Martin Luther King, que disse: eu quero que um dia os valores sejam julgados não pela cor da pele, né, mas pelo seu caráter. Quem não se lembra de Madre Teresa, uma freira que cuidava dos pobres. Quem não se lembra de Thomas Edison? Toda vida que você acender uma lâmpada, você vai se lembrar de Thomas Edison, você vai se lembrar de Nikola Tesla, o engenheiro, né, um dos engenheiros mais famosos do mundo. Quem não se lembra, né, do Ayrton Senna? Quando se fala de corridas, de carros de corrida, vamos se lembrar sempre de Ayrton Senna. Quando se fala de comédia, quem se lembra dos Trapalhões? Todos se lembram dos Trapalhões. Quando se fala de grandes empresas, quem não se lembra vai se lembrar de Bezos, o dono da Amazon. Quem não vai se lembrar de Enéas, um homem que teve formado em 5 faculdades, um homem de uma capacidade intelectual que dedicou a sua vida aos estudos, apesar de não ser honrado muitas vezes, mas é um homem que marcou a história por aquilo que ele fez. Por quê? Porque deu o melhor. Quem não se lembra de Henry Ford? Toda vez que você vê um carro passeando por aí, agradeça a Henry Ford, inventor do carro. Quem não se lembra de Santos Dumont? Toda vida que você vê um avião, você vai se lembrar de Santos Dumont. Quem não se lembra de Abraham Lincoln, um dos maiores presidentes dos Estados Unidos da América? Quem não se lembra de Bernard Johnson, um dos maiores pregadores de todos os tempos? Quem não se lembra de Billy Graham, o maior evangelista de todos os tempos? Por quê? Porque fizeram o melhor, porque deram o melhor de si, gastaram tempo, renunciaram à sua vida para curtir, para viver por aí. Não que seja errado, entenda, porque eles tinham a causa. Quando se fala, aleluia, das 95 teses da reforma protestante, se lembra de Lutero, pagou um preço. Muitas vezes Lutero sofria de hemorroida, sabe por quê? Porque queria compilar a Bíblia Sagrada na linguagem alemã, na linguagem do povo. Quem não se lembra deste homem? Então foram homens que pagaram preço, renunciaram à vida para fazer algo de importância que ficasse na memória, na mente das pessoas através dos séculos, por aquilo que eu estou dizendo aqui. A verdade é que eu aprendo também que a Bíblia diz lá em Provérbio que a descendência do justo será lembrada, mas a do ímpio será esquecida. Por quê? Porque o ímpio não está nem aí com a vida. O ímpio quer viver os prazeres, quer viver os prazeres
moderno, querem curtir a vida, não estão preocupados com as gerações futuras, mas a descendência do justo será abençoada, é o que a Bíblia diz, até a terceira e quarta geração. A realidade é, aleluia, que Jesus também é lembrado até hoje por causa das suas palavras. Uma certa vez mandaram prender Jesus e chegou Nicodemos com os outros homens. Cadê? Não trouxeram Jesus não? Lá em João 7:44, Nicodemos vai dizer: esse homem, eu nunca vi um homem falar como este homem. Eu nunca vi um sermão tão poderoso. Eu estou aqui impactado, aleluia. Jesus falava diferente dos demais filósofos, porque os filósofos muitas vezes falavam de coisas que aprendiam de outros. Aleluia, mas Jesus falava e praticava o que falava. Jesus curava através das suas palavras. A palavra de Jesus era a palavra que mexia com a alma. Se lembra que Jesus certa vez disse: vão-se embora, Pedro disse: para onde é que eu vou? Jesus: só o Senhor tem palavra de vida eterna. É uma palavra diferente, é uma palavra que toca na emoção, que toca na alma. Aleluia, Jesus falava como ninguém, Jesus discursava como ninguém. Por quê? Porque os discursos de Jesus eram discursos verdadeiros para a glória do Senhor, que trazia transformação para a vida das pessoas. O que é que eu aprendo com a vida de Jesus? Por que Jesus é um homem inesquecível? Porque Jesus julgava menos as pessoas, Jesus ouvia mais as pessoas. Vivemos num mundo onde todo mundo quer falar, mas a Bíblia diz que todo homem esteja pronto, aleluia, para ouvir, tardio para cirar, tardio para falar. Olhe que Jesus nos deu 2 ouvidos e uma boca, aleluia, ou seja, para ouvirmos mais. A Bíblia diz que quando chegaram com Maria Madalena mandando que Jesus, aleluia, apedrejasse aquela mulher, Jesus ficou calado. Jesus disse: olha, quem de vocês não tem pecado, seja o que atire a primeira pedra. E eles começaram a ir embora. Por quê? Porque Jesus estava disposto a ouvir, a tirar o melhor das pessoas ao invés de julgar. Vivemos num mundo de julgatórios, onde muitas pessoas deveriam ser formadas em juízes, pessoas acusatórias que não ajudam outras pessoas, que estão dispostas a julgar, a definir as pessoas mais pelos erros do que pelas suas qualidades. Já nascemos muitas vezes com isso, crescemos com isso, crescemos com muito mais críticas do que com elogios. É difícil receber um elogio na igreja, no trabalho, na empresa, na escola. Somos sempre criticados, e muitas vezes isso nós crescemos com essa inferioridade. Mas Jesus não, Jesus estipulava o melhor das pessoas, Jesus tirava o melhor das pessoas. Enquanto olhavam para Maria Madalena, via ela como prostituta, Jesus disse: eu vou fazer dela uma seguidora, e tem mais, vai ser a primeira a ver eu sair do sepulcro, vai ser a primeira a ter o prazer de falar que eu ressuscitei, para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então seja uma pessoa que julgue menos, ouça mais as pessoas. Na realidade, existe uma frase que diz que todo homem, todo grande homem está disposto a tornar os pequenos também a serem grandes. Jesus, apesar de ser Deus, Jesus não se saiu por aí dizendo: eu sou Deus, eu sou filho de Deus. Não, Jesus pegou os pequenos e transformou em grandes, para a glória do Senhor Jesus. Jesus, como líder, pegou os pequenos e transformou em grandes líderes. Por isso que nós somos chamados de cristãos. A palavra cristão significa pequenos, Cristo, para a glória do Senhor Jesus. Mas hoje todo mundo quer sentar no trono, quer voltar ao período do absolutismo, quer ser o rei, quer ser o cara, ele quer ser o cara destacado, derrubando outras pessoas. Não, aprenda com Jesus, transforme líderes, porque um dia iremos partir daqui e outras pessoas têm que assumir o nosso lugar para a glória do Senhor Jesus, rapaz. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Por que que o nome de Jesus nunca foi esquecido? Porque Jesus mandou contar a história. Jesus disse: ei, vão por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. O endemoniado gadareno queria seguir Jesus. Jesus disse: não, vai para tua casa, conta o que eu fiz por você, conta logo na tua cidade o que foi que Deus fez por você, conte a minha história, conte o que eu fiz. Aleluias. O que é que Jesus fez? Muitas vezes, quando as pessoas contam a história, as pessoas querem derrubar uns aos outros, quer desvalorizar uns aos outros. A Bíblia diz que umas vezes chegaram para Gamaliel e disseram: vamos parar, vamos
vamos impedir que esses homens contem a história de Jesus. Gamaliel disse, não, por esses dias levantou-se um homem chamado Teudas, conseguiu aí uns 400 seguidores, mas depois que morreu, acabou-se. Ele disse, depois levantou-se Judas, o Galileu, morreu também, a história acabou-se. Se essa obra não for de Deus, com certeza vai se acabar, mas se for de Deus, ela vai continuar, porque vocês não podem lutar contra o Deus de Abraão, contra o Deus Todo-Poderoso. Deixa esses homens pregar, deixa falar. Se é de Deus, vai permanecer para a glória do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Porque é que o nome de Jesus não é esquecido por causa das suas obras na criação. Aleluia. O interessante é que se a força centrífuga do movimento do planeta não equilibrasse de forma precisa as forças gravitacionais, nada poderia ser mantido numa órbita ao redor do Sol. Você sabia disso, da perfeição do planeta? A realidade é que se o universo tivesse se expandido numa taxa 1/1000º mais lento do que aconteceu, a expansão teria parado e o universo desabaria sobre si mesmo. Olha só que precisão da criação do Todo-Poderoso, que coisa maravilhosa é o Deus de Israel. Vemos, aleluia, que se Júpiter não tivesse em sua rota atual, a Terra seria bombardeada com material espacial. Então existe muita precisão, aleluia, na criação de Deus. Se a rotação da Terra durasse mais do que 24 horas, as diferenças de temperatura seriam grandes demais entre a noite e o dia. Você sabia que a inclinação de 23 graus do eixo da Terra é exata? O nosso Deus é um Deus poderoso para a glória do Senhor Jesus Cristo. Por que que o nome de Jesus não é esquecido? Sabe por quê? Por causa da cruz. Por causa da cruz. O principal símbolo do cristianismo é a cruz do Calvário. Você pode prestar atenção que toda marca tem uma logomarca. O McDonald's tem um M, a Nike tem aquele símbolo da Nike, a Lacoste tem um jacaré, a Coca-Cola tem o seu símbolo também. Aleluia. Quando se pensa em chocolate, que a gente se pensa em que no Garoto. Aleluia. Quando se lembra de relógio, se lembra de Rolex. Aleluia. Então tudo hoje tem uma logotipo, uma logomarca. Mas o que é que está por trás da marca? É a emoção, é a sensação. Aleluia. Não basta, então quer dizer, Júlio, que se eu fizer uma cruz na minha camisa eu vou vender muito? Não. Aleluia. A realidade não é a cruz em si, é a emoção por trás da cruz. Várias pessoas eram crucificadas na época de Jesus, sim, mas só Jesus se abdicou do trono de Deus para descer, se fazer homem e morrer pelos nossos pecados. Não basta andar por aí, meu amigo, com um crucifixo. Isso aí não tem muita força, não tem muita emoção, não. Mas quando se vive uma vida plena em Cristo, aleluia, quando se sofre por amor de Cristo, o negócio é diferente, existe toda uma emoção. Aleluia, por isso que o nome de Jesus é lembrado, por causa da cruz do Calvário. Por que que o nome de Jesus é lembrado, meu amigo? Por causa do seu amor pelo ser humano. A Bíblia diz que Deus é amor. Aleluia, Deus é amor. Ninguém pode dizer que Júlio é amor, que pastor é amor, que fulano é amor, não. Mas Deus, ele é o próprio amor. Quando se fala de amor, aleluia, se lembramos de Jesus. Ninguém tem maior amor do que este de dar a sua vida pelos outros. É por isso que o nome de Jesus é lembrado. É por isso que o nome de Jesus nunca vai ser esquecido, por causa do seu amor. O nome de Jesus hoje está estampado no universo, na Bíblia, na vida dos cristãos. Por causa de quê? Por causa do seu amor. É por isso que o nome de Jesus nunca vai ser esquecido. Fala agora do Senhor Jesus Cristo. Em último lugar, por que Jesus nunca vai ser esquecido?
Aleluia, Jesus me falou. E eu fui orando a Deus, e Deus disse: por que, Jesus, que o teu nome nunca vai ser esquecido, meu filho? Sabe por que eu não sou esquecido? Porque eu estou vivo. Aleluia, como é que pode ser esquecido de uma pessoa que ainda está viva? A Bíblia diz que quando Maria Madalena chegou lá, que o anjo removeu a pedra, disse: Jesus não está aqui, Maria já está vivo, vão para Galileia, Jesus vai se apresentar lá na Galileia. Maria Madalena voltou feliz, contente, e disseram os soldados, quando os soldados: olha, chegou lá, e agora? Vão dizer que Jesus ressuscitou, aleluia, vai crescer o ministério dele, vai crescer o seu testemunho, fazer o quê? Já sei. Vamos dar dinheiro a vocês. Deram dinheiro aos soldados para testemunhar que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus. Que coisa feia, falsas testemunhas. Saíram dizendo: olha, os discípulos de Jesus vieram, removeram a pedra. E tem mais, e levaram o corpo, e agora estão dizendo que Jesus ressuscitou. É mentira, eles roubaram o corpo de Jesus. Aí o que é que eu aprendo isso para a gente encerrar essa palavra de hoje para a glória do Senhor? Em primeiro lugar, meu amado, aleluia, é que dormir no serviço era um crime capital no exército romano. Os soldados não podiam piscar os olhos. Quem já serviu o exército sabe que quem está em serviço lá com fuzil não pode dormir em serviço. Assim era em Roma, principalmente em Roma, eles poderiam ser executados se fossem pegos dormindo em serviço. Em segundo lugar, como é que eles iriam testemunhar que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus se estavam dormindo? Se estavam dormindo, a pergunta mais filosófica, mais lógica era perguntar: se vocês estavam dormindo, como é que vocês viram que as pessoas, que os discípulos vieram e roubaram o corpo de Jesus? Olha só que tolice, basta usar a mente e o raciocínio. Aleluia, como é que eles estavam dormindo e viram que os discípulos roubaram o corpo? Que mentira é essa? Em terceiro lugar, aleluia, a realidade que um decreto promulgado por César era preservado no que era conhecido como a inscrição de Nazaré, ou seja, afirmar que violar sepulcros era uma ofensa terrível, que poderia ser pessoas até mortas, ou seja, não se poderia violar sepulcros, remover as pedras, não poderia, os discípulos não poderiam fazer isso, ninguém poderia fazer isso. E em quarto lugar, os discípulos estavam muito oprimidos, desmoralizados, dificilmente eles poderiam ter reunido a coragem necessária para violar um sepulcro, jamais eles iriam fazer isso, aleluia, com medo de morrer, porque não poderia ser violado o sepulcro. Então, esta é a palavra de Deus para a tua vida. Jesus é lembrado por quê? Porque está vivo. Se você for em qualquer sepulcro por aí de pessoas famosas, lá vai estar esfinge lá: aqui está os restos mortais, os ossos de fulano, de ciclano, aonde chegar no país. Mas se chegar na tumba de Jesus, está lá, ele não está aqui, mas já ressuscitou. Jesus está vivo. É por isso que a Bíblia diz: eu quero trazer à memória aquilo que me possa dar esperança. Aleluia. Por que o nome de Jesus deve ser trazido à memória? Para nos dar esperança, aleluia, porque esperança de um dia morar com Ele na glória. Devemos trazer à memória o que traz a esperança. Sabe por que Jesus está vivo? Aleluia, na nossa memória, porque estamos lendo a palavra, estamos orando, estamos entrando em contato com Ele, porque Ele está vivo. Aleluia, Jesus está vivo e merece ser lido a história dele, merece ser buscado em oração. Traga à memória o que te pode dar esperança, esperança de vida eterna. Alegrei-vos na esperança, porque a esperança é Jesus. É um dia, aleluia, saber que esse sofrimento vai se acabar. Aleluia, e vamos ter uma vida eterna com Cristo, um novo nome, uma nova roupa, uma nova cidade, onde não vai haver preocupação, contas para pagar, doenças. Não, lá vai ter o próprio trono de Deus, a árvore da vida, as folhas são para a saúde das nações.
Oh, glória a Deus. Então essa é a realidade, porque o nome de Jesus nunca vai ser esquecido, porque nunca foi esquecido, porque ele está estampado em todos os lugares, no sol, na lua, nas estrelas, no universo, no livro, nas melhores poesias de Agostinho, de Thomas de Aquino. Lá está o nome de Jesus, nas efígies, na cruz do Calvário, em Jerusalém, em Israel. Ninguém nunca vai esquecer o nome de Jesus por causa da logomarca. Qual é a logomarca? A cruz do Calvário, a emoção que está por trás de tudo isso. Por que o nome de Jesus nunca vai ser esquecido? Porque tem pessoas proclamando o nome de Jesus, elas contando a história, elas, seja através de poesia, de história, de música, de hinos, a tragédia de ter se feito maldição por nós. Veja o quanto tem sentido essa questão lá da Mimosine, né? De ter essas 9 musas lá, para a história não se esquecer. Então Jesus está na história, Jesus está na arte, Jesus está na música, Jesus está nos hinos, Jesus está nas comédias. Muitas vezes Jesus está nos astros, nos planetas, na galáxia. Jesus está em todos os lugares. É por isso que Jesus é lembrado. Jesus está estampado na nossa vida como cristão. Jesus nunca vai ser esquecido. Jesus está na internet, Jesus está na rádio, Jesus está nos maiores livros de best-seller. Jesus está em todos os lugares, nas igrejas, no templo, na minha vida, na sua vida. Proclama o nome de Jesus. Não deixa, aleluia, que o nome de Jesus seja esquecido na tua vida. Sabe uma forma de proclamar o nome de Jesus? Você, aonde você andar, que as pessoas olhem para você e digam: esse aí é um homem de Deus, essa é uma jovem de Deus, esta é uma mulher de Deus, esta é uma pessoa de Deus. Eu sinto que quando ele fala tem algo diferente, eu sinto que quando ele anda, o andar dele é diferente. Aleluias, que nós possamos ser cristãos de verdade, que o nome do Senhor venha a ser glorificado na nossa vida. Em nome de Jesus. Se você gostou, se inscreve aí no canal. Teu nome se inscreve aí. Em nome de Jesus. Compartilha essa mensagem com outras pessoas. Elas procura. Elas, no dia que você partir daqui, as pessoas se lembrarem de você. Dizer: fulano era uma pessoa boa, fulano era uma pessoa cristã, fulano era um crente de verdade, fulano era um cristão, deixou um legado, deixou algo de bom para a sociedade. As pessoas vão se lembrar dos problemas que você resolveu ou dos problemas que você criou. As pessoas vão se lembrar de você por essas duas coisas. Então seja um resolvedor de problemas, seja um pregador, seja um cantor. Faça o melhor que você puder, onde você fizer, faça o melhor, se doe, seja o melhor naquilo que você fizer, para a glória de Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.